Uniplac. Fala galera, beleza? Mais uma vez, professor Douglas de Química aqui na LAC Concursos e hoje nós falaremos sobre diluições de soluções, um assunto extremamente importante, galera. Vamos dar uma olhada? Seguinte, olha, num laboratório dispõe-se de uma solução de ácido clorídrico com concentração 12 mol por litro para ser utilizada na preparação de 50 ml de uma solução de ácido clorídrico 3 mols por litro. O volume de ácido clorídrico concentrado que deverá ser empregado é igual a quanto? Bom, vamos ver primeiro o que é diluição, galera? Seguinte, diluição de soluções. Diluição nada mais é do que a diminuição da concentração de uma solução. Para que isso ocorra, normalmente isso vai ocorrer pelo meio da adição de solvente. Por quê? Porque é difícil poder retirar soluto, tá? Normalmente eu adiciono solvente porque é o processo mais simples que eu tenho que fazer para diminuir a concentração. Lembrando, concentração não é quantidade de soluto, é proporção, é a razão entre soluto e solução. Então, se eu adicionei solvente, ocorre diminuição. Então, diluição é esse o processo. Normalmente a gente usa bastante isso no cotidiano, inclusive em laboratórios, em indústrias, até mesmo em casa a gente faz bastante esse processo chamado diluição. Então nós temos isso aqui, né? Diluição, uma solução concentrada inicial, que eu adiciono solvente e faço uma solução diluída. Vou dar um exemplo, você compra um suco concentrado, ou um extrato, ou um xarope concentrado, e você vai diluir, você vai colocar aqui solvente. Para quê? Porque se você tomar aquele concentrado não dá certo, muito doce, não fica bom. Então eu coloco um pouco mais de água. Para quê? Porque o cara não vai te vender um monte. Ele vende o concentrado que é pequenininho e você consegue fazer ele várias vezes aos pouquinhos. Fechou? Isso é a característica que a gente usa bastante dentro desse comportamento chamado diluição. Beleza? Mas como que eu calculo, como que eu faço o processo de diluição, professor? Essa diluição, como eu disse, faz com que haja uma diminuição dessa proporção soluto-solução, porque eu estou adicionando volume justamente na solução, eu estou aumentando o volume da solução. E isso faz com que a concentração diminua. Vale ressaltar, qualquer concentração. Todas as vezes que eu adiciono solvente, qualquer tipo de concentração vai fazer com que haja diminuição, tá? Por isso, o cálculo mais simples que a gente pode ver é justamente esse para o processo de diluição. Em outras palavras, CI VI é igual a CF VF. Ou seja, a concentração inicial vezes o volume inicial vai ser igual à concentração final vezes o volume final. Ou seja, justamente, se eu aumento o volume, a concentração diminui, são inversamente proporcionais. Correto? Vale ressaltar, muito cuidado em relação a esse cara daqui, ó, volume final. Por quê, professor? Porque o volume final, ele nada mais é do que o volume inicial, mas o volume adicionado. Ah, óbvio, professor. É óbvio, mas é aí que vem as pegadinhas dos exercícios, tá? Os exercícios, eles vão acabar perguntando assim, ó, qual é o volume adicionado? Ok? Ou, olha, adicionando tanto, qual que vai ser, então, a concentração final? E assim por diante. Ou seja, ele não vai já de cara te dar o volume final. E na hora que você faz o cálculo, sempre você obtém o volume final e não o volume adicionado. Então, muito cuidado com essa pegadinha. Fechou? Vamos ver, então, um exemplo disso? Ah, não. Antes de falar do exemplo, eu posso dizer que existe o processo chamado pré-concentração, que é o contrário da diluição, é o aumento da concentração. Como é que eu faço para aumentar a concentração, professor? Adiciono soluto? Não vou adicionar soluto, eu vou evaporar o solvente. Tá? Evaporando o solvente eu consigo aumentar a concentração. Isso ocorre, por exemplo, quando você tem uma solução, deixa ela destampada e depois de um tempo você chega lá, o que aconteceu? Tem precipitado. Por quê? Porque ela saturou, aconteceu a evaporação do solvente, foi aumentando a concentração e em um dado momento ela começa a precipitar. O cálculo é semelhante. CI/VI igual a CF/VF. A única diferença é que o volume final agora é o volume inicial menos o volume evaporado.
não é? E claro, a concentração final vai ser maior do que a concentração inicial. Agora sim, vamos ver um exemplo? Tá lá, olha, adicionando 9 ml de água, ou melhor, desculpa, 9 litros de água em 1 litro de solução aquosa de ácido clorídrico, 1 mol por litro, qual é a concentração em mol por litro da solução diluída? Galera, pera aí. Pela regra, CI, VI é igual a CF, VF. Substituindo os valores, concentração inicial, ele falou que é 0,1 mol por litro. O volume inicial ele falou que era 1 litro. A concentração final é o que ele quer saber. E o volume final? Cuidado, não é 9, porque ele adicionou 9. Então 9 mais 1, 10 litros. Portanto, isolando a concentração final, eu tenho 0,1 vezes 1 dividido por 10, ou seja, 0,01 mol por litro. Galera, uma curiosidade. Professor, isso aqui não é representação, essa concentração C não representa concentração comum? Cuidado, sabe por quê? Porque aqui você vai ter que lembrar do seguinte, a partir de agora, qualquer concentração você calcula dessa forma na diluição. Ou seja, posso usar aqui concentração molar? Pode. Pode usar percentual, professor? Pode. Posso usar o título sem porcentagem? Pode. Pode ser qualquer um. A única coisa que eu quero que você lembre é que a unidade, tá? O tipo de concentração que você tem inicial tem que ser igual ao tipo do final. E outra curiosidade é que o volume também não precisa transformar, galera. Professor, tem que ser litro aqui o volume, né? Não, pode ser ml. Como os dois lados você tem as mesmas unidades, você pode sim ser ml, desde que no outro lado seja ml também. Ou seja, desde que ele me dê também essa possibilidade lá de volume final em ml. Muito cuidado, não pode ser unidades diferentes. Sendo unidades iguais, concentração pode ser qualquer um tipo e o volume também pode ser em qualquer unidade. Vamos para frente. Mistura de soluções. É um outro tipo de diluição. Existem alguns tipos. O primeiro tipo vai ser eu adicionando só solvente. Um outro tipo é eu misturando soluções. Quando eu misturo soluções, a primeira coisa é, tem o mesmo soluto? Ou seja, é a mesma substância que está lá nessa solução? Professor, é a mesma. Se é a mesma, eu tenho essa característica. Olha, quando eu misturo soluções de mesmo soluto, o processo de diluição faz com que a concentração, a partir de agora, a concentração resultante seja intermediária às duas. Como assim, professor? Por cálculo, nós teríamos isso. Concentração final é igual ao volume final. Ou melhor, concentração final vezes o volume final é igual à concentração da solução 1 vezes o volume da solução 1, mais a concentração da solução 2 vezes o volume da solução 2. Lembrando que, nesse caso, o volume final não é mais aquela mesma equação. O volume final seria dado por volume da solução 1 mais o volume da solução 2. E eu sempre falo, contraprova para isso é lembrar que a concentração final tem que estar entre o valor da concentração 1 e concentração 2. E a mesma regra em relação às unidades. Concentração final da solução 1 e da solução 2 tem que ser do mesmo tipo de concentração. Volume final, volume inicial, volume 1 e volume 2, mesma regra, mesmas unidades. Certo? Bom, vamos para um exemplo, está aqui, ó. Adicionando 2 litros de uma solução aquosa de concentração 1 mol por litro a 8 litros de uma solução aquosa do mesmo soluto de concentração 2 mols por litro no mesmo soluto, né? Qual é a concentração final? Galera, peraí. Já antes de fazer o cálculo, eu quero que você já tenha em mente assim, peraí. A primeira solução tem concentração 1 mol por litro, a segunda 2 mol por litro. Eu quero que tu grava assim, ó. Eu não sei qual é a concentração, mas tem que estar entre 2 e 1. Fechou? Pelo cálculo, você teria isso aqui, ó. Concentração final, volume final, é igual a concentração 1, volume 1, mais concentração 2, volume 2. Lembrando, professor, quem é 1 e quem é 2? Tanto faz. Nesse caso, a concentração final
vai ser, já vou isolar, tá? Vai ser concentração 1 mol por litro, vezes o volume desse cara aqui é 2 litros, mais a concentração 2 é 2 mols por litro, vezes o volume final, que nesse caso, o volume dele, né, 8 litros, que ele falou, 8 litros dessa solução. Tudo isso dividido pelo volume final. O volume final é a soma dos dois. 2 com 8, 10 litros. Você pode simplificar, você pode fazer do jeito que você achar melhor. Eu gosto de simplificar, eu acho que é mais prático. Se você simplificar, nós podemos dizer aqui, ó, volumes, né? Nós temos isso aqui, ó, 2, 10 e 8. Dá dividir tudo por 2. Isso significa que isso aqui passa a ser 1, esse daqui passa a ser 4, e esse aqui passa a ser 5. No resultado, 1 vezes 1, 1, mais 2 vezes 4, 8, dividido por 5, ou seja, 9 por 5. 9 por 5 de concentração final, galera, vai ser igual a 1,8 mol por litro. Faz a análise da contraprova. Pera aí, 1,8 está entre 2 e 1? Tá, professor. Então, beleza. Significa que eu estou no caminho certo. Provavelmente é isso aqui mesmo. Certo? Então, fiquem atentos à contraprova, tá? Ela vai ser bem importante para vocês, para caso vocês estiverem fazendo cálculo, você ficar aquela dúvida, e agora, será que aqui era assim mesmo? Analisa isso. Concentração tem que estar entre essas duas. Uma outra forma importante de diluição ocorre quando eu misturo soluções que têm solutos diferentes. Professor, como assim? Normalmente isso vai acontecer quando eu tenho íons comuns nos solutos, tá? Quando isso acontece, galera, que eu tenho íons comuns, eu vou ter uma mistura de dois tipos de concentração, de diluição. Para os íons que não são comuns, uma diluição comum. Para os íons que são comuns, eu vou usar aquela regra do C1V1 mais C2V2 e assim por diante. Isso significa que isso dá um pouquinho mais de trabalho. Como assim, professor? Olha para essa fórmula aqui. Olha só, considerando esse exemplo, né? Considerando a mistura de 3 litros de uma solução aquosa, 2 mols por litro de FeNO3,2, com 7 litros de uma solução aquosa de 1 mol por litro de KNO3. Quais as concentrações de K+, Fe2 e NO3? Vamos fazer o seguinte, eu vou anotar aqui e aí eu abro aqui para a gente ver. Ele diz o seguinte, eu tenho primeiro uma solução 1, tá? Uma solução 1, que ele tem FeNO3,2, tá? Com uma concentração igual a 2 mols por litro e um volume igual a 3 litros. E ele ainda tem uma solução 2, que é KNO3 com uma concentração igual a 1 mol por litro e um volume igual a 7 litros. Está aqui. E ele quer saber todas as concentrações. Para isso, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, professor? Vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos fazer tudo que não for comum aos dois. Vamos ter que primeiro fazer a ionização, né? O processo de dissolução desses caras. Eu vou escrever a dissolução deles, então eu tenho aqui, ó, FeNO3,2, ele se dissocia formando Fe2+, mais 2NO3-. Por que 2? Porque aqui tem 2, ó galera, por isso esse 2 nesse caso. Além disso, a gente tem o KNO3, que vai se dissociar em K mais NO3 menos. Está aqui. Bom, está aqui as dissoluções, professor, as dissociações. Tá, e agora, professor? Agora você vai analisar da seguinte maneira. Bom, o ferro 2+, só tem na primeira solução.
Só tem na primeira, correto? Beleza. Então como que eu faço? Como o número de mols desse cara, FeNO32, é igual ao número de mols desse, lá no coeficiente estequiométrico, 1 para 1, significa que eu posso fazer uma diluição comum nele, já considerando que ele não tem comum com o outro. Ou seja, para cada 1 mol desse, eu tenho 1 mol desse. Na concentração inicial, eu tenho 2 mols desse, então eu tenho 2 mols desse. 2 mols por litro, né? Lembrando que isso aqui é por litro e dá na mesma, tá? Não tem problema. 2 mols por litro. Isso seria a concentração, inclusive, do ferro. Beleza? Vou colocar lá já do outro cara e aí a gente vai fazer. Ó, para esse, cuidado. Aqui eu teria 2 mols por litro. Ou seja, se aqui tem 2, aqui eu tenho 4 mols por litro. Olha como muda. Não é? Daqui eu já posso fazer a relação direta. Ó. 1 mol por litro forma 1 mol por litro e forma 1 mol por litro. Agora imagine o que acontece quando eu misturar todo mundo, professor. Quando eu misturei a solução 1 e a solução 2, o ferro só tinha na solução 1. Como só tinha na solução 1, o que eu vou usar da solução 2, na verdade, é só o volume. Ou seja, eu tenho aqui uma diluição comum. Vamos lá, nesse caso a diluição comum para o Fe2+, seria C1V1C2V2. Qual seria o C1 dele? A concentração inicial, 2 mols por litro. Então isso aqui, né? Como é que eu faço o cálculo? Está aqui, ó. 2 mols por litro vezes o volume dele. O volume dele inicial era 3 litros. Isso vai ser igual à concentração final que eu quero saber, dividido pelo volume final. Qual que é o volume final? É a soma dos dois, isso que muda. 3 com 7, 10. Opa, então nesse caso, eu tenho o seguinte. 2 vezes 3, 6. Vezes, ou melhor, dividido por 10. A concentração, vou colocar assim, ó. A concentração de Fe2+, já calculado, vai dar 0,6 mols por litro. Vamos fazer uma comparação, então, já uma contraprova? Como eu falei, aqui eu tinha 2. Como eu fiz uma diluição comum, tem que dar menor do que 2. Deu menor do que 2? Deu, professor. Beleza. Já que eu estou fazendo já para quem é e não é comum aos dois, vamos fazer o potássio. O potássio aqui, ó, é a mesma regra. K+. Como é que eu faço, professor? Concentração inicial, 1 mol por litro, vezes 1 mol por litro, vezes o volume inicial, 7 litros, é igual à concentração final, e aqui eu ainda divido pelo volume final, que é o mesmo, 10 litros. Espera aí. Então, professor, a concentração do K+ vai ser igual a 0,7 mol por litro. É menor do que a concentração inicial, professor? É, porque fez uma diluição. Então está batendo. Mas e o NO3-, né? O nitrato? É aqui que vem a pegadinha. Por quê? O nitrato, quando eu misturei esses dois, uma parte veio da solução 2 e uma parte veio da solução 1. E eles nem vieram nas mesmas proporções. Na solução 1, para cada mol de nitrato de ferro 2, eu tenho 2 mols de nitrato. Cuidado, tá? Então vamos fazer o seguinte, já que calculamos, nós temos aqui primeiro o que nós chamamos de concentração inicial para o KNO3 na solução 1. Na solução 2 a gente também já calculou. Espera aí, professor, aqui eu tenho mistura então de soluções, né? Seria aquele C1V1 mais C2V2 igual a CFVF? Exato. Então, substituindo, galera, eu vou ter isso aqui para o NO3-, tá? Como a gente já fez isso aqui, eu vou só substituir os valores, tá? Na solução 1, eu tenho
concentração 4 mol por litro. E o volume, tá? Vou colocar até assim, já vezes o volume, que são 2 litros. Opa, 3 litros. Isso que eu tenho. Na solução 2, seria 1 mol por litro, vezes 7 litros. Não é? Jogando tudo isso na fórmula, seria então a concentração final é igual a 4 vezes 3 mais 1 vezes 7 dividido por 10. Lembrando, por que 10, professor? Porque o volume final é a soma dos dois volumes. Então eu tenho 4 vezes 3, 12. Com 7, então aqui ó, 12 mais 7 dividido por 10. 12 mais 7 dá 19. 19 dividido por 10, isso vai ser igual a 1,9 mols por litro. Essa é a concentração do NO3-, ok? Então, 1,9 mol por litro. Professor, contra a prova, cuidado que eu não vou usar esse. Eu vou usar o 4. 1,9 está entre 4 e 1, professor? Está. Então, realmente, eu conseguia achar justamente os 3 caras. Viu que dá mais trabalho. Vou dizer, professor, vou usar bastante desse? Não. Normalmente eu faço os processos de diluição é feito para o tipo de diluição comum, C1, V1, C2, V2. É o mais clássico deles. No máximo, o com o mesmo soluto, tá? No máximo com o mesmo soluto. Mas é óbvio que pode sim aparecer para você ainda aquela outra característica. Bora resolver o exercício? Tá lá, ó, no laboratório. Então, a gente viu isso daqui, né? Dispôs-se uma solução de ácido clorídrico, 12 mols por litro, na preparação de 50 ml de uma solução de 3 mols por litro. Qual é o volume que eu vou usar inicial desse cara? Ele quer o volume inicial. Pera aí. Aqui eu vou usar o quê? CI, VI é igual a CF, VF. Ou seja, concentração inicial, 12 mol por litro. Tá? 12 mols, eu não vou colocar unidade, 12 mols por litro. Vezes o volume inicial, que eu quero saber, volume inicial. Vai ser igual a concentração final, 3 mol por litro, vezes o volume final, que é 50 ml. Professor, pode deixar ml? Pode, desde que eu vou ter um resultado em ml, não tem problema. Então vai ficar aqui assim, ó, volume inicial vai ser igual a 3 vezes 50 dividido por 12. Espera aí, 3 por 12 sobra 4. 50 dividido por 4, 12,5 ml. Só isso, professor? Exatamente. Está aqui. Primeiro exercício, né, já de cara. A gente já resolveu com diluição comum. Próximo. Para se obterem 200 ml de uma solução de cloreto de sódio 2%, a partir de um frasco contendo cloreto de sódio a 5%, são necessários quantos ml dessa última solução? Mesmo, mas professor, é porcentagem, tem problema? Nenhum, galera. Vamos lá. Concentração inicial vezes concentração, ou volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Substituir os valores. Inicial é o maior, tá? 5%. Vezes o volume inicial, que é o que ele quer saber. São necessários quantos dessa última solução aqui? Para isso, eu tenho que chegar a 2% com um volume de 200 ml. 200 ml. Não é? Então, basta eu isolar. VI vai ser igual a 200 vezes 2 dividido por 5. Espera aí. 200. Aqui era porcentagem, eu até simplifiquei, tá? Era assim, né? Porcentagem. Tu corta as porcentagens. Então fica 2 vezes 200 dividido por 5. 200 dividido por 5 dá 40 vezes 2. 80 ml. Só isso, professor. Acreditem se quiser. Na verdade, eu tenho só isso
daqui. Essa já está com a resposta, mas vamos chegar nela. Ele diz assim, olha, um estudante misturou 60 ml de uma solução aquosa 0,3 mols por litro de NaCl com 120 ml de uma solução aquosa de 0,2 mols por litro de Na2SO4. A concentração molar de íons Na na solução obtida. Para chegar nesse, a gente vai chegar nesse valor. Vamos lá, o que eu quero mostrar para você, como seria, né? Nós teríamos isso aqui, ó, antes, né? Peraí, vou cortar aqui, porque aí eu consigo mostrar para vocês. Seria basicamente isso aqui, ó. Eu tenho uma solução 1 de cloreto de sódio, NaCl. Segundo ele diz, essa solução eu tenho uma concentração 1, tá? Uma concentração 1 inicial igual a 0,3 mols por litro, tá? E eu tenho e o volume, né? E o volume 1 igual a 60 ml. Já a solução 2, ela é de Na2SO4, com uma concentração 2 igual a 0,2 mols por litro, né? 20 mols por litro, e um volume 2 igual a 120, eu acho, né? 120? 120 ml. Primeira coisa, faz as dissoluções, tá? Faz as dissociações. Esse cara é 1 para 1, tá? Vai dar 1 para 1, não vai ter problema. O meu problema é esse aqui, ó. Por quê? Porque Na2SO4 dissocia formando 2 Na+. Ou seja, como o importa para mim é só o Na, a gente vai ter 1 mol por litro para esse cara, 1 mol por litro, acaba formando 2 mols por litro desse. Ou seja, se eu tenho 0,2 mols por litro desse, eu vou ter quantos desse? O dobro, né? Ou seja, 0,4 mols por litro. Fechou? Só que eu vou dar uma dica já de cara para você aqui. Se você chegou aqui, lembra da regra? Eu falei para você assim, ó, tem que ser sempre as concentrações intermediárias. Para o Na, 0,4 e 0,3, ou seja, tem que estar entre esses dois, sim ou não? Tem, professor. Olha só lá nos gabaritos. Então, ó, eu vou colocar aqui as concentrações, tá? Vou escrever aqui para você gravar. Concentração 1 seria 0,3, concentração 2 seria 0,4. Então a concentração final tem que ser entre esses dois, correto? Olha só aqui para você, como você nem precisava fazer o cálculo. Aqui. A concentração molar dos íons tem que estar entre esses dois, né? Peraí. 0,1 está entre 0,3 e 0,4? Não. 0,25 está entre os dois? Não. 0,37 tá? Tá. 0,44 está entre os dois? Não. 0,58 também não. Galera, nenhum cálculo tu não fez. Tu só olhou para onde? Para as concentrações. Então, se você tiver craque nisso aqui, às vezes você não precisa nem fazer um cálculo. Porque aí, imagina, fazer um cálculo, multiplica, divide, às vezes dá até número dízima e pode dar problema. Cara, tu olhou nisso aqui, tu mata dessa forma. Fechou? Um último exercício. Um técnico de laboratório precisava de uma solução 2.000 mols por metro cúbico, tá? Por metro cúbico de hidróxido de cálcio, muito utilizado como agente flocculante para o tratamento de efluentes. O encontro, ou melhor, ele encontrou sobre a bancada do laboratório, deixa eu apagar aqui para não atrapalhar a gente, né? Encontrou sobre o laboratório, né? Na bancada, encontrou sobre o laboratório 2 frascos contendo soluções aquosas de hidróxido de cálcio, tá? Estou procurando hidróxido de cálcio, por favor. No primeiro frasco havia 2.000 ml, uma solução de 3 mols por litro. E no segundo frasco havia 1.000 ml de uma solução
111 gramas por litro. Olha aí, problema, concentrações diferentes. Considerando que o técnico utilizou toda a solução menos concentrada, o volume da solução mais concentrada necessário para obter a solução desejada é de, volta lá. Primeiro, vamos transformar essas duas concentrações numa só. Eu posso multiplicar ou dividir. Posso fazer das duas formas, está certo. Tá? Só para a gente ver, ele está falando de hidróxido de cálcio. Seria o CaOH2. Na hora que você calcular, você vai ter isso aqui, ó. Eu tenho 2 vezes 1, 2 vezes 16 e 1 vezes 40. Total, nós temos 2, 32, 40, dá 78. Né? 78. Bom, 78, nesse caso, é o resultado. Você pode multiplicar ou dividir, o que eu falei. Se você quiser, ele falou, volta lá na questão. Então, achamos a massa molar. Ele quer chegar em mols por metro cúbico. Então, primeiro, volta lá. Se ele quer chegar em mol, vamos transformar tudo em mol. A primeira solução, a solução 1, ele falou que eu tenho quantos? 3 mols por litro. 3 mols por litro. Concentração, né? Seria a concentração 1, vamos colocar assim, concentração 1, 3 mols por litro. Volume 1, 2.000 ml. Concentração 2, ele me deu 111 gramas por litro. 111 gramas por litro. Para transformar isso em massa molar, ou melhor, em concentração molar, basta eu justamente dividir, tá? Dividir pela massa molar. Nesse caso, 78 gramas por mol. Ok? Isso seria a determinação, não é? Olha lá, ó. Concentração. Como eu tenho concentração, eu quero concentração molar, a concentração molar é concentração sobre massa molar. Então, para transformar, basta eu fazer isso aqui. 111, né? Então, menos 78, que seria do 78, mesmo dá 1. Isso aqui desce 11, dá 3. Aqui volta 0, 0, 10, menos dá 3 também. 33, não é isso? E se você fizer isso aqui, dá aproximadamente 5, tá? Vai dar aproximadamente 5,5. Quer ver? Ó? Porque 5 vezes 8, 0 vai 4. 5 dá 39. Não é isso? Aproximadamente isso aqui, tá, gente? Aproximadamente isso. 5, 37, 39. É isso. Não é? Então daqui 11 menos dá 3. Dá um pouquinho menos. Vamos colocar aqui, vírgula 2. Deixa eu ver se bate. Não, vírgula 4. Vírgula 4. Aí sim. 4 e 8. 32. Vai 3. 28 com 3. 31. Então aqui desce 8 e 1, 18. Tá bom, tá bom. 1,4 aproximadamente para ficar mais fácil. Então nós temos aqui 1,4 mols por litro aproximadamente. Bom, achamos as concentrações. Bora. Essa é uma questão difícil dela, né? Bora para o volume final, que ele falou aqui, ó, o volume 2, nesse caso, dessa solução, para a gente ver aqui, ele falou que tem 1000 ml. Concentração aqui, 1000 ml. Qual que é a concentração que ele final? Aqui é um probleminha, ó. A concentração final, ele quer chegar justamente a, deixa eu ver o que ele falou, 2000, né? 2000 mols por metro cúbico. Galera, por favor, hein?
tem que transformar isso aqui nas mesmas unidades. Isso aqui por litro nada mais é do que 2.000 mols dividido por 1.000 litros, que é o metro cúbico, é 1.000 litros. Simplificando, eu tenho 2 mols por litro. É isso que eu tenho que chegar nele. Fechou? 2 mols por litro. Achamos a concentração final. Bora para o cálculo, olha só. O cálculo seria assim, ó, concentração final vezes o volume final é igual a concentração 1 vezes o volume 1 mais a concentração 2 vezes o volume 2. Só tem um problema. Eu não sei qual é o volume final da solução. Eu também não sei qual é o volume que eu vou usar da solução, das duas soluções já direto. Ele só diz o seguinte: eu vou usar todo o volume da menos concentrada. Então eu vou usar essa daqui. Isso significa que eu tenho o seguinte: o volume final, ele vai ser igual ao volume 1, que eu não sei ainda quanto que eu vou usar, tá? Isso aqui, ó, vou colocar o volume da solução 1. Só que eu não vou usar isso aqui, tá? Por favor. Aqui, ó. Eu não vou usar esse. O que eu sei vai ser o volume 1 mais 1.000 ml. Eu vou transformar logo porque ele quer em litros, tá? Então mais 1 litro. Mais 1 litro, é isso que eu tenho. Beleza? Vamos substituir? Substituindo aqui, galera, eu tenho isso aqui, ó. Concentração final, 2 mols por litro. Vezes o volume final, já vou substituir. Vai ficar então 2 vezes volume 1 mais 1. É isso que eu tenho. Vai ser igual a concentração 1, nesse caso 3, vezes o volume 1, que eu ainda não sei, mais a concentração 2, dá 1,4 aproximadamente, tá? Vezes o volume de 1 litro. É isso que eu tenho, tá? A incógnita que eu tenho, né, então, aqui 1, a incógnita é o V1, que é quem eu quero saber. E é isso que ele quer saber, não é isso? A pergunta, só para a gente ver lá na pergunta, ele quer saber, né, o volume da solução mais concentrada, qual vai ser? Então vamos lá. Vai ser assim, ó, volume 1, isolando, né? Isola. Eu vou ter que multiplicar aqui. Então fica 2 vezes V1 mais 2 é igual a 3 vezes V1 mais 1,4. Isolando o V1, vai ficar então 2 menos 1,4 é igual a 3 vezes o V1 menos 2 vezes V1. Ou seja, o V1 é igual a aproximadamente ali 0,6. Não dá 6, né? Porque dá um pouquinho menos. Dá aproximadamente 0,6. Tá? Aproximadamente 0,6. Vou colocar assim. Tá? Dá um pouco menos do que isso. A gente chegou aqui. Olha só no gabarito, né? Nas alternativas. O que eu tenho para alternativa, professor? Tá lá, ó. Chegamos lá no volume aproximadamente. Vou escrever aqui melhor. Volume aproximadamente 0,6. Aproximadamente. Bora lá? Possibilidades. 0,1, 0,8, 0,3, 0,5, 0,2. Lembra que eu falei que é um pouco menos? Então, na verdade, esse cara aqui vai estar como resposta, o mais próximo seria esse valor. Certo, galera? Seguinte, façam as suas atividades certinhas, certo? Façam as anotações. Às vezes você vai falar, poxa, mas esse foi bem complicado. Alguns são mais complicados, outros são mais simples. Mas no final das contas, praticamente é a mesma forma de cálculo, tá? Bom, é isso, galerinha. Grande abraço, até a próxima. Pode contar com a gente. Até mais. Clique like.